Vou convidar então aqui agora o Henrique para falar um pouquinho para a gente. Ambev Tech, seja bem-vindo, Henrique. Alô. Bom dia, pessoal. Bom, um prazer estar aqui em nome da Ambev Tech para apresentar um pouquinho do que a gente faz, divulgar um pouquinho das nossas vagas. Não sei se alguém aqui conhece a Ambev, todo mundo conhece? Acredito que sim. Bom, vamos lá, pessoal. Não, Porto Alegre, São Paulo, Mato Grosso, Espírito Santo. Você também? Tudo junto. Travou aqui, pessoal. Caravana toda? Agora foi. Bom, a ideia aqui, pessoal, é apresentar um pouquinho do que a gente está fazendo hoje, né? A Ambev todo mundo conhece, né? Pelos N produtos que a gente comercializa. E a Ambev Tech, né, nada mais é do que a empresa de tecnologia da Ambev, tá? Além de outras que eu vou apresentar aqui daqui a pouquinho. E a ideia é como que a gente pode atuar com dados para poder melhorar o nosso processo, tá? Então a ideia é fazer um preview, né, bem rápido, não daria tempo, mas para quem tiver interesse em depois trabalhar na área, vai ter o QR Code no final lá, tá beleza, pessoal? Rapidamente falando, meu nome é Henrique Desano, já comentei. Eu sou um pouco fora da curva da Ambev Tech, eu tenho 41 anos, a maioria tem em torno de 35 para menos. E agora mais cedo o pessoal estava comentando sobre transição de carreira, né? Eu acho que eu fui o que mais realizei isso na vida. Então eu passei de trabalhar com mobile, robô, games, até chegar na área de dados, ok? Então eu já passei por algumas universidades, eu sou professor universitário, e a última coisa que eu fiz foi um pós-doutorado na área de processamento de linguagem natural e machine learning pela Federal de São Carlos, e daí em diante eu tenho trabalhado nessa área e pretendo não sair, exceto para aposentar, ok? E hoje eu sou engenheiro de dados na Ambev Tech, tudo bem? Bom, falando um pouquinho em números, pessoal, isso aqui é uma visão geral, um pouco mais, na verdade, a gente tem, mas pensem que a Ambev, como um todo, a gente tem 255 terabytes de dados, tá? Isso considerando só Brasil, tudo bem, pessoal? A gente tem mais de 100 mil clientes do BizBank, que é a nossa fintech, tá? A gente tem mais de 1 milhão de transações mensais, 50 squads, enfim. E 85% dos nossos clientes ativos hoje, eles usam uma plataforma que é a B2B, que é o que eu vou comentar hoje, né, chamado Biz, tá? E 95% de todas as entregas, de toda a manipulação, né, dos nossos produtos são monitoradas, ou por IoT, ou por Machine Learning e assim por diante. A gente tem em torno de 2 mil profissionais na Ambev Tech, e a Ambev Tech, pessoal, ela tem a sede em Blumenau, e tem escritórios em São Paulo, Jaguariúna e assim por diante. Eu, particularmente, trabalho remoto em São José do Rio Preto, não sei se alguém conhece, interior de São Paulo, é conterrâneo, né? A gente tem, né, só como números aqui, 25 milhões de código, 39 mil usuários, 2 mil servidores, e estamos distribuídos em 230 localidades no Brasil, tá? Então é muita coisa. E aí um pouquinho mais, né? Porque, não sei se vocês conhecem, mas a Ambev também tem o Zé Delivery, né? Então o Zé Delivery é uma ferramenta, aplicativo, né, que é voltado para o consumidor final. Então o Biz, que é essa abelhinha, ela é a nossa ferramenta B2B, é a ferramenta que a gente comunica com os pontos de venda. E o Zé Delivery ou o Zé, né, carinhosamente falando, é o nosso B2C, é onde a gente se conecta com o consumidor final, tá? E aí, pessoal, imaginem vocês que o Biz tem 11,4 milhões de acesso. O Biz, né, ele tem 14 milhões. Então, imaginem a quantidade de dados que a Ambev Tech tem, né? Então, a gente tem dados, pessoal, não só de comercialização, mas nós temos dados desde o campo até a gente fala o copo, né? Então, ou seja, a gente tem todos os dados de toda a cadeia, desde a produção até a venda, certo?
E aí, pessoal, com esses dados vem alguns desafios. Então, diferente de empresas atuais, né, digitais, vamos pensar assim, que nasceram digitais, a Ambev não. A Ambev foi construída em tijolos, né, e a grande parte dos sistemas, hoje ainda rodando, são em COBOL. Não sei se alguém conhece COBOL aqui, né? Mas, enfim, imagine quando a gente fala hoje, vou fazer uma raspagem de dados na internet, vou consumir uma API, vou acessar microserviços. São coisas modernas que a gente também faz, que é o caso do BIS, que é o caso do Zé Delivery, mas a gente tem sistemas de pedidos, sistemas de nota fiscal, etc., que são em COBOL, né? Então, engenheiros de dados aqui, pessoal, vivem entre o passado e o futuro, quase, certo? Então, um desafio constante, né? Não é tão simples quando a gente fala, vamos só pegar os dados, fazer um algoritmo ou fazer um BI, né? Para a gente achar esses dados, interagir com esses dados, é um verdadeiro desafio, tudo bem? E não é porque eu sou engenheiro de dados, né? Porque tem alguns aqui da Ambev comigo aqui também, tá? Bom, o processamento, a gente vai ver no exemplo que eu vou dar, que é justamente o tema da palestra, que tudo que a gente faz hoje, além de ter esse consumo enorme, a gente precisa processar muita coisa, não em tempo real, mas de um dia para o outro. Então, imagine que a gente trabalha com tarefas que serão enviadas para os nossos pontos de venda, e isso tem que ser feito de um dia para o outro, considerando, pessoal, milhões de pedidos e milhões de tarefas que serão criadas no dia para as 7 da manhã estarem disponíveis para os nossos vendedores, né, ou representantes de negócio, que eu vou explicar já já. Então, o processamento, pessoal, é muito grande e muito complexo. E, para tudo isso, a gente precisa de pessoas talentosas, ok? Então, a Ambev, pessoal, Ambev Tech, né, e assim como as outras empresas que fazem parte, não é só questão de contratar pessoas, mas a questão de a pessoa que está lá, ela pode evoluir, ela pode crescer, né? Então, por exemplo, uma coisa bem bacana que eu acho é Selfie Friday. Então, por exemplo, sexta-feira à tarde, depois das 11 da manhã, ninguém na Ambev Tech trabalha. A ideia é, vai estudar, certo? Então, ou seja, a gente tem recurso, a gente tem financiamento, a gente tem, enfim, N coisas para poder correr atrás. Então, tudo, pessoal, é muito sincronizado. Então, a gente tem uma comunicação direta com o negócio, que tem uma demanda, e a gente tem exatamente o que a gente precisa estudar, aprender, realizar, para poder chegar naquele ponto final, objetivo. Ok? Bom, dentro disso, pessoal, a gente tem um time chamado Digital Insights, que é o que eu faço parte, e é o estudo de caso que eu vim apresentar. Então, o Digital Insights, rapidamente passando, mas a gente segue uma estrutura aqui bem simples, né? O de squads, então eu tenho o dono do produto, engenheiros de dados, cientistas de dados, e nós temos outras áreas, né, que são os analistas e assim por diante. E como que funciona? Como que a gente começou isso, pessoal? Pense que nós temos muitos dados. A parte de análise, BI, já é uma coisa que a Ambev, por exemplo, tem há alguns anos. Então, há alguns anos a Ambev já tem já tem realizado, né, análise de dados, certo? Mas a gente chegou num ponto em que a ideia não era só analisar, era atuar em campo, né? Então, ou seja, o time Digital Insights, que é o que eu faço parte, ele atua justamente... Passou aqui, desculpa. Mas, deixa eu ver se eu volto. Acho que eu apertei o botão errado. Voltou. Ainda bem. Eu nem vou voltar mais. Mas o que acontece, pessoal? A gente basicamente tem regras de negócio, vem uma demanda, a gente aplica isso em campo. Então, o primeiro processo foi automatizar. Como que eu mando isso para o campo? Depois que eu tenho esses dados no campo, como que eu faço para melhorar? Aí eu tenho a parte dos feedbacks. E por último, é onde a gente hoje está encaminhando, né, e aplicando o Machine Learning. Então hoje a gente pega o retorno de milhões de transações, de milhões de dados e aplica Machine Learning para melhorar o processo, validar as regras de negócio e continuar o processo. Tá? Isso é
diário, né? Vira e mexe, o João está aqui, que é o nosso PO, mas vira e mexe, pessoal, tem uma demanda. Então, por exemplo, a gente precisa criar essa demanda porque isso é importante. No outro dia, o negócio mudou. A gente tem uma outra demanda que é ainda mais importante. E aí, a gente tem dados. Como que a gente faz? Manda para o campo, automatiza, pega feedback, trabalha com machine learning e faz todo esse processo. Um exemplo bem simples é esse, né? Todo mundo já ouviu falar em rotatividade de clientes, né, ou previsão de churns, né, que o Danilo comentou hoje mais cedo. A ideia, pessoal, é justamente essa. Nós temos dados de compras, de pagamentos, de entregas, nós temos dados de tudo, né, que acontece desde a produção até chegar no final, no cliente final. Cliente final a gente fala ou, né, os pontos de venda ou o consumidor final. E aí, o que a gente pode fazer, pessoal? Só mudar aqui. A gente pode automatizar. Então, por exemplo, a gente tem hoje em desenvolvimento algoritmos de previsão de churn. E ao invés da gente esperar chegar no ponto final, né, onde o cliente já não faz mais a compra, a gente começa a fazer o quê? Atuar dentro do mercado. Então, a gente atua no BIS, que é a nossa plataforma B2B, que é online. A gente atua no BISforce, que é o nosso estudo de caso daqui a pouquinho. E por último, a gente atua também onde? Na entrega, né? Ou seja, às vezes a falta de compra não era preço, era data de entrega, era disponibilidade de produto. Então, a ideia pessoal, às vezes a gente vai não só entrar em contato, mas tem coisas que a gente tem que dar um feedback interno para tentar resolver, e aí sim atuar sobre o campo, ok? E aí o ponto final, que é a personalização, tá? Então, só para entender, pessoal, nós temos, nosso exemplo em questão, nós temos mais de 1.000 clientes no Brasil, certo? Desses clientes, a gente já mapeou 2.700 características que os classificam. Então, pense numa base de dados com 2.700 colunas, né, e milhões de dados que a gente usa para poder classificar os nossos clientes, ok? Em cima disso, o que a gente faz, pessoal? Nós temos uma ferramenta que é o chamado BIS. O BIS é como se fosse um e-commerce para o PDV. Então, o próprio PDV vai lá, pega o seu celular, realiza uma compra, enfim, faz um pedido, controla, tem desafios, tem toda uma interação que os pontos de venda têm, remoto, assim como a gente entra no e-commerce e faz uma compra. Mas, antigamente, pessoal, na Ambev, a gente tinha os chamados representantes de venda. O que eram eles? Eram as pessoas que iam lá nesses pontos de venda e realizavam um pedido. Mas hoje, pessoal, é tudo informatizado. Então, não tem o porquê uma pessoa ir lá para tirar pedido, já que a gente tem o BIS, que faz o quê? A pessoa vai lá e interage. E aí nós temos lá mais de 5.000 representantes que eram representantes de venda e hoje a gente chama de representantes de negócio. O que são esses representantes de negócio, pessoal? Hoje, eles são os nossos consultores. Ou seja, eles conhecem o negócio muito mais do que nós, eu, desenvolvedor. Por quê? Porque ele está no campo. Ele está atuando dia a dia, todo dia, atuando em várias localidades do Brasil. Certo? Então, ele conhece muito o negócio. O que a empresa fez, pessoal? Poderia simplesmente descontinuar. Ou seja, a empresa vai lá, disponibiliza o aplicativo e agora os bares, né, os PDVs compram usando esse aplicativo. Mas o representante de negócio, pessoal, ele tem um ponto principal. Ele conhece o negócio, ele consegue não só vender, mas ajudar a vender mais os produtos. Tá? E o BISforce é uma ferramenta que a gente criou, né, o BIS no caso, que disponibiliza justamente isso, tarefas para o RN, que é o representante de negócio, ir nos pontos de venda e realizar então a sua atividade, né? Agora, a questão é, quais tarefas, pessoal? E esse é o grande desafio, tá? Então, ou seja, essa atuação nossa, ela é muito dinâmica. Às vezes a gente tem alguma tarefa que surgiu por uma demanda de negócio numa semana, e na outra ela não faz mais sentido, ou outra tem mais prioridade. Então, o que a gente faz? A gente, primeiro,
Definimos, isso é negócio, tá bom, pessoal? Define quais tarefas seriam importantes para o nosso representante ir lá e atuar no ponto de venda. Uma vez que a gente tem as tarefas, qual é o objetivo final? Ou seja, o que eu quero alcançar com esta tarefa? E por último, pessoal, a gente tem que comparar essas tarefas. Por quê? Um exemplo aqui. Nós temos um tempo de visita. Em geral, um RN, um representante de negócio, visita, vamos supor aí, tá? 20 pontos de venda. E ele tem um tempo, além de chegar nos pontos de venda, mas ele tem um tempo também de atuar nesses pontos de venda. E aí eu tenho milhões de tarefas que devem ser feitas. Hoje, a nossa base atual, presente, é de 10 milhões. Se a gente considerar as tarefas já feitas, chegam a 100 milhões. Tá? E aí eu vou distribuir essas tarefas para 5 mil representantes de negócio atuarem em 1 milhão de clientes. Tá? E aí, o que acontece, pessoal? O nosso papel, e aí entra o machine learning, algoritmos clássicos, talvez para alguns, né? Mas classificação, clusterização, né? Regressão, ou seja, tudo que a gente precisa para definir, a gente vai atuar numa tarefa 1 ou tarefa 2? O que é mais importante? Oferecer um produto 1 ou produto 2? Ou oferecer um suporte sobre uma venda que foi realizada? Certo? Isso demanda tempo para o RN atuar, e isso a gente tem que definir diariamente. Então, o nosso pipeline, pessoal, ele tem que, além de criar as tarefas, priorizar as tarefas e disponibilizar essas tarefas para os representantes de negócio. Então, imaginem a complexidade de infraestrutura que a gente tem para rodar tudo isso. E aí a gente entra, né, com APIs, mensagerias, enfim, N tecnologias que não é um caso aqui. E alguns exemplos, né? O que acontece? O RN não vai mais lá só tirar pedido. Então, o que ele pode fazer, pessoal? O RN pode, por exemplo, fazer o que a gente chama de desenvolvimento de portfólio. Será que vale a pena a gente criar uma tarefa para que o RN, que já conhece a área, já conhece enfim, os donos dos PDVs, atuar para inserir um novo produto? Será que vale a pena? Né? Então, a gente planeja isso e atua. A gente tem já produtos nos PDVs. Será que a gente pode aumentar o volume? E como que a gente faz isso? Então, a gente cria tarefas, que são textos. Pensem como uma lista de tarefas, tá bom, pessoal? Textos que a gente consegue ir lá, interagir, e aí, realizar essa tarefa. Execução. Por exemplo, às vezes eu não vou para vender um produto diretamente da empresa, mas para que o PDV possa vender o nosso produto, ela tem que ter um suporte. Exemplo, geladeira. Então, ou seja, para ele vender mais, se eu tiver uma divulgação melhor, uma geladeira melhor, cartazes, etc., eu vou conseguir divulgar mais a venda. Então, eu não estou vendendo produto, eu estou fazendo um sellout, né? Ou seja, eu estou ajudando o PDV a vender mais. Tá? Aí temos níveis de serviço, que seriam toda a parte interna, né? Ou seja, logística da empresa, financeiros e assim por diante. O BIS, por quê, pessoal, o BIS? Porque nós temos PDVs no Brasil inteiro, mais de 1 milhão de clientes. E nós temos PDVs que são pequenos, que às vezes o pessoal malemar conseguiu acessar um celular, às vezes sem infraestrutura de internet, até então anotava no papel. E temos PDVs que são enormes, que têm toda uma infraestrutura tecnológica, pessoas e assim por diante. Então a atuação como que eu auxilio a pessoa a realizar os pedidos, a interagir nessa ferramenta B2B, tá? Mas não fazendo para ela, né? Ou seja, quais são as tarefas que a gente precisa pedir para o RN realizar, que vai ajudar nessa venda. Então, pessoal, olhem a quantidade de tarefas, né? Olha o portfólio de tarefas que a gente tem que criar diariamente. E mais, não é só criar, e aí vem a parte da personalização. Não é só criar igual para todo mundo. Por quê? Porque cada PDV é diferente. Quantidade de compras, produtos que compram. Ou seja, por exemplo, eu vendo o produto 1 num determinado PDV. Não faz sentido eu falar para a RN ir lá e oferecer a venda do produto 1. Concordam? Então, ou seja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que gerar tarefas que são personalizadas.
tá? E esse é o nosso papel dentro do Digital Insights, que são várias squads, que a gente faz uso de outros, né, recursos, mas esse em específico, que é o que a gente veio apresentar aqui. Aqui é só uma explicação bem simples, que o tempo está acabando. A gente tem, por exemplo, uma tarefa nova. Como que a gente faz? A gente cria, vê quais seriam o objetivo final, e aí a gente coloca, recebe feedback, e aí com base nessa captura de onde a tarefa foi aplicada, como ela foi reagida, né? Ou seja, se ela foi completa, se ela foi efetiva, a gente vai distribuindo, ou seja, clusterizando para outros PDVs. E aí entra a parte, novamente, de Machine Learning em cima dos dados que a gente usa. Aqui é só uma explicação bem simples, mas a gente não considera só se a tarefa foi feita ou não. A gente considera se ela foi efetiva. Então, por exemplo, não vale a pena só o RN chegar lá e completar a tarefa. Ofereci produto X. Se o PDV não compra, então, será que foi efetiva essa tarefa? Será que vale a pena a gente manter? Então, a gente tem uma distinção entre o que é completo e o que é efetivo. E aí, com base nesse rótulo, né, pense no sistema de classificação, é que a gente, então, realiza, né, a criação ou distribuição de novas tarefas. E aí, o que mais, né, que a gente pretende nessa prática, né? Bom, a gente ofereceu um novo produto. Teve aumento de vendas desse produto? Foi relevante? Porque às vezes a gente oferece, acaba tendo a compra por alguns PDVs, mas no montante não foi interessante. A gente tem o PDV, ele recomprou o SKU? Ou às vezes comprou só porque o nosso RN ofereceu? Né? Então, será que vale a pena eu investir nessa tarefa? E como investir nela? Tá? E o volume aumentou, ou seja, eu falei para ele comprar o produto 1, mas aí ele deixou de comprar o produto 2. Aí a gente também perdeu o mercado, certo? Então, ou seja, como que a gente pode atuar sempre, definindo tarefas que possam sempre melhorar o resultado, tá? Isso aqui, pessoal, é um resultado final. Isso é o que mais me motiva na Ambev, né? Na Ambev Tech. Eu entrei em janeiro desse ano na Ambev, pessoal. A gente está em outubro, é isso. O que acontece, pessoal? A gente colocou o sistema no ar em março, em um CDD, uma cidade, certo? Hoje não, em setembro, tá? Na verdade em junho, a gente já tinha feito o rollout do sistema para o Brasil inteiro. Então, ou seja, a gente tem não só muitos dados, pessoas talentosas, mas a gente tem uma necessidade de sempre testar, de colocar isso no mercado, de inovar, pessoal. Então, a Ambev é uma das empresas que eu conheço mais inovadoras no mercado, tá? Tanto em termos de tecnologia, quanto atuação no mercado, tá? E aí, para quem tiver interesse, pessoal, a gente tem várias vagas, inclusive para trabalhar comigo, com o João, acho que o Fábio, o Kim, a Karim estava por aí também, tá? Quem tiver interesse, tem um QR Code com várias vagas lá na GUP, ok? Agradeço e tenham aí um bom evento.